Ok. Vamos lá, pessoal, então. Deixa eu abrir aqui nosso módulo. Eu confundi tudo na nossa live passada, né? Eu estava terminando de preparar os materiais do módulo 4, confundi com materiais do módulo 3. Já foi semana passada técnica de decoração, essa semana preparações avançadas. Alguém aqui já viu os dois materiais? Levanta a mãozinha assim e fala assim, eu. Boa noite, Sandra, bem-vinda. Boa noite. Alguém já viu pelo menos de semana... Eita, caiu a conexão dela. Alguém viu a de semana passada, pelo menos? De decoração? Ah, voltou. Caiu a conexão, né, Sandra? Não, eu fui tirar o vídeo, eu saí, desculpa. Ah, tá. Não, sem problema. Mas vai chegando gente durante. Boa noite, Janaína, bem-vinda. Eu pedi o que eu estava falando, que me lembra? Leandro, Oi. posso falar? Pode sim. Você está falando da decoração? Isso. Eu li bastante, tanto é que eu até tentei fazer uma atividade, aquela que tem... Eu até errei uma de bobeira, naquele do metalacê, que você não tem que cortar de imediato, não. E tem que aguardar. Eu li livro, gente, é essa aqui. Depois, eu não sei o que eu arrumei, eu marquei ela, falei, nossa senhora, eu não fiz revisão, mandei esse e-mail, fiquei chateada. Mas você pode fazer de novo, você sabe, né? Mas achei interessante, porque eu estava assim, aguardando para umas técnicas boas mesmo, e assim, é fácil, a gente acha que é muito difícil, principalmente aquele da marcação com a régua. Eu achei interessante isso. Eu ficava pensando assim, como que faz essa marcação? Sim. Gente, é muito difícil, certinho. Aí na hora que eu assisti o vídeo que eu vi, não é um bicho de sete cabeças, não. Pois é. Eu vou te falar que o mais trabalhoso de todas aquelas técnicas são fazer as pastas. Tanto a de ninho, a americana, a pasta elástica, qualquer... Elas são muito mais enjoadas do que fazer as técnicas. Por exemplo, igual as flores. As flores é uma questão de prática. Eu com essas minhas mãos gordas, como é? Isso aqui é mão gorda, né? Mão gorda e quente. Aí eu tenho que ficar colocando na água, secando. Aí vim passar no amido, a mão, para ir pegar e ficar trabalhando. E mesmo assim, como homem, acho que falta mais senso artístico para mim para conseguir fazer mais bonitinho também, né? Por isso, inclusive, muita gente tem usado flores naturais, inclusive. Você vê menos decoração de flores, por exemplo, em bolos, porque o pessoal está usando muita capuchinho, por exemplo, fica linda, é comestível, por exemplo, né? Usando algumas flores comestíveis para embelezar, ou às vezes mesmo rosa, né? Algumas rosas são comestíveis, né? Quase todas, uma ou outra só que não, mas elas são muito amargas, porque ela tem muito óleo, né? Mas para decorar, por exemplo, o pessoal acha ainda mais lindo do que aquelas flores, né? Então também desuso, é mais bolo de casamento mesmo. O pessoal faz umas flores mais decoradas e tudo, mas laço, por exemplo, o capitonê é muito usado ainda, né? O matelacê, né? Eu lembro que quando eu estava estudando isso há uns 4 anos atrás, falei, gente, eu conheço isso. Aí na hora que eu fui pensar um pouquinho mais, quase todo sofá antigo tinha capitonê, né? Nos braços ou no encosto mesmo, quase tudo tinha. Falei, é daí que vinha, né? Todos aqueles botõezinhos, tudo furadinho, e depois fazia aquela quase uma almofada no meio, né? Então dá muita diferença, dá um aspecto muito legal. Então, assim, vale a pena vocês fazerem. Aí, eu não comentei no anterior, né, na aula anterior, porque vocês ainda iriam ver o material. Qual massa usar para começar a treinar essas técnicas, né? Pessoa, capitonês, se fizer na mão, dá pra fazer? Dá, ué. Vocês viram lá pelo material que dá pra fazer na mão. Mas dá para comprar carretilha também. Só compra carretilha se você tiver com o dinheiro sobrando. Né? Tiver vendendo muito bolo para facilitar, se não,
quer testar em casa, faz na mão mesmo. De repente você consegue fazer muito rápido, você nem vai achar necessidade de comprar carretilha para fazer, por exemplo. Tá? Faz a pasta de leite ninho. Ela é mais facinho de todas de fazer. Faz ela, abre o pedaço pequeno, guarda o restante, abre o pedaço pequeno e vai brincando com aquele pedacinho de massa. Tá? Vai brincando, vai fazendo o capitonê igual, coloca no pedaço de bolo, por exemplo, passa um pouquinho de doce de leite nele e aí vem fazer aquelas marcações com a régua, né? E aí vem tentando fazer, por exemplo. Ah, não deu errado, não tem problema, você está fazendo um bolo para você. É assim que treina, gente. Se forem fazer curso, por exemplo, igual em BH tem um lugar muito famoso. Eu não lembro agora quem que é de BH ou de perto de BH. Tem a Maria Chocolate, por exemplo, né? É muito famoso em BH, os cursos deles. Vocês vão pegar e vão ficar brincando um tempão lá. Às vezes é o curso de 1 dia, tem curso de 2 dias, tem curso de 3 dias, tem curso de mais tempo. Aí vocês vão lá e vocês vão ficar fazendo até aprender. Se forem fazer um curso de confeitaria profissional mesmo, desses que dura aí 1 ano, por exemplo, né, no mínimo 6 meses, com muitas horas diárias, vocês vão ver que vocês vão entrar, vão ficar 4 horas dentro da sala até sair sabendo a técnica. E assim vai. Tá? E não tem jeito. É só pegando para testar. Teve alguma coisa que vocês fizeram que não gostaram do resultado? Desde a última aula? Desde a nossa última live, né? Preciso que vocês conversem comigo aqui, para eu trazer novos assuntos aqui, né? Porque essa é a nossa penúltima já. A gente só vai ter mais uma. Se vocês não trouxeram, não conversarem comigo, não perguntarem, não falarem. Da última vez o Lucimeire falou bastante. Foi bom. Quem assistiu a live depois gostou, inclusive, né? Que ela levantou várias coisas que o pessoal era dúvida de outros, inclusive. Não tenham medo de perguntar, não, gente. Ainda mais nesse momento já que vocês estão quase acabando o curso, né? Acabei o curso, já estou preparado? Não, gente. Eu saí do curso de chefe, por exemplo, né? Eu tive um professor, ele gostava muito de mim, ele é meio meu puxa-saco. Aí ele falou assim, Leandro, se você quiser te arrumo emprego, estágio em qualquer restaurante BH. Aí eu falei, professor, muito obrigado, né? Seria ótimo para eu praticar. Só que a distância para eu voltar todo dia não dava. Mas eu sabia que se eu quisesse ficar excelente, eu teria que ir para o restaurante e ficar aí 1 ano, no mínimo 6 meses praticando direto. Eu ia ser quase que um comis, né? Que é um cargo mais baixo, só fazer preparação, só corte. Ia ficar aí no mínimo uns 15 dias só fazendo cortes. Fazendo caldo, base, esse tipo de coisa. Então, não tem jeito, gente. Eu posso pegar fotos de alunas minhas aqui, de cursos passados, e mostrar para vocês a diferença, por exemplo. Boa noite, Fátima, bem-vinda. Diferença de cursos anteriores, por exemplo, de quando elas começaram e como estão agora 1 ano depois. Né? Teve gente que fez o curso ano passado, por exemplo. A diferença é gritante. É gritante. Por exemplo, ela teve uma aluna minha que ela queria muito começar a fazer macarrons para vender aqui de Joatuba. Aí eu coloquei, né? Acho que eu coloquei de novo para vocês, inclusive, a receita de macarrão, não coloquei? E ela disse que pegou desse meu livro de receitas para fazer. Né? Então, assim, vai se arriscando aos poucos também. Né? Uma coisa que continua ainda está com muita saída para quem quer vender e quer ter um ponto, por exemplo, é bolo de pote. Mas vende bem quem oferece o bolo de pote bonitinho. Com até etiquetinha, às vezes um lacinho. Acho que eu mostrei na aula passada, não mostrei? De uma amiga, quer ver? Eu vou abrir de novo para vocês verem. Mostrou. Para quem perdeu, deixa eu pegar aqui, quer ver? Cadê? Achei aqui. Deixa eu achar aqui os bolos de pote. Deixa eu pôr no silencioso também aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse bolo de pote. Sim.
Qual que é a massa ideal? É o pão de ló ou qualquer uma? Então, tá vendo que tem várias diferentes? Você pode variar, inclusive. Por exemplo, ela faz a técnica que muitos recomendam. Por exemplo, você faz uma forma maior, redonda mesmo, né? E você vem com cortadores, cortando. Ela faz com red velvet, ela faz com bolo de chocolate, ela faz com genoise também, que é um pouco mais firme. Genoise não, desculpa, chiffon. E faz também com pandeló. Tá? Ela faz com os 4 bolos. E se não me engano, ela também faz algumas variações com bolo de coco, bolo de laranja e bolo de limão também. E aí ela corta e intercala, por exemplo. Né? Então, quer ver um exemplo legal? Fica até uma combinação interessante. Um bolo de laranja, por exemplo, em cima um bolo de chocolate. E aí você faz uma ganache no meio, por exemplo, ou um buttercream, ou algum outro recheio, por exemplo, no meio. Chocolate com laranja é uma combinação muito consumida, por exemplo. Tá? E aí você pode brincar com esses sabores também. Inclusive essa variação de cor é atrativo para a gente também, né? Então é algo legal. Por exemplo, se você tiver um expositor frio, pense em verrines também. Eu não falo no curso, mas deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês que é uma verrine, né? Deixa eu pegar aqui. A verrine normalmente é um creme, e aí você pode usar junto pedaços de bolo, alguns biscoitos mesmo, tá vendo? Aqui basicamente tem um creme, biscoitos quebrados, e aí vem um outro creme e chantilly por cima. Já viram aqueles potinhos quadrados com tampa, meio em forma de pirâmide assim, transparentes? Eu já fiz um evento de namorados, por exemplo, na igreja, e aí eu usei isso esse copinho, ele é muito bonitinho, né? E dá uma porção bem legal. Então já começar a dar dicas para vocês do que tem boa saída já, né? Para vocês já irem pensando. Deixa eu voltar aqui no nosso curso, já que vocês não estão com pouca pergunta. Eu coloquei um até de avançadas, que é a parte de estaqueamento, por exemplo, né? Tem a prensagem mesmo de bolo. Tem avançada, mas nem tanto, né? A parte de montagem e prensagem ainda é quase que só a continuação da aula de semana passada, né? A Maria estava começando a ver o material, inclusive, que o prensar, se você quer fazer bolos altos, você vai ter que prensar, não tem jeito. Se você não prensar, não vai ficar distribuído legal o recheio, né? Ele provavelmente vai ficar torto, então você faz a prensagem até para ele ficar todo uniformezinho, bonitinho, tá, gente? Mas aí tem até as técnicas para fazer aqueles bolos enormes, né, estaqueados, se vocês quiserem brincar de fazer bolos com formatos, por exemplo, né? Por exemplo, vamos pensar aqui um formato até simples, parece muito difícil, mas não é por exemplo, eu vi um tempo atrás, acho que fizeram com um apresentador de TV, né? Que levaram um sapato para o apresentador, e aí ele teve que morder para saber se era bolo ou não, e era bolo, né? E aí é até fácil, você empilha os bolos e vem cortando. E aí depois que você passa, você faz a blindagem e coloca a massa. Aí você tem que. Aí é a pintura que vai dar o brilho, né? Para enganar mesmo as pessoas. Mas tem várias formas mais simples que vocês podem começar a brincar mesmo, né? Até fazer um bolo em formato de Mickey, por exemplo, né? Que são basicamente 2 bolos, três bolos. É um bolo redondo um pouco maior e 2 pequenininhos para fazer a orelha. Aí pode brincar de colocar também, faz a blindagem e coloca a massa por cima também, tá? Então assim, aí vai dar a criatividade de vocês mesmo, tá? Coração. Por exemplo, bolo de coração. Todos vocês sabem como fazer bolo de coração? Formato, sem usar forma? O Cimeiro falando que sim. Uma forminha... Eu já ia falar que eu sei, mas com a forma. Então, a principal dica é uma forma quadrada e uma forma redonda que basicamente caiba dentro da quadrada. E você vai fazer os 2 bolos, né? Você faz o quadrado, que vai servir como a base do coração, né? Você tem o quadradinho. E aí do redondo você vai cortar só as pontas para encaixar certinho. Na parte de cima, você vai colocar em forma de losango, na verdade, né?
mais ou menos esse formato, né? E aqui na parte de cima você vai colocar os dois arcos de circunferência em cima. E aí você vai ter o seu bolo em formato de coração. Difícil? Não é nada. O negócio é ter as formas só. Ter a forma quadrada e a forma redonda que caiba meio que certinho, né, uma na outra. Mas aí quando for comprar forma, aí você já procura em formas que meio que sigam uma mesma proporção para poder fazer esse tipo de montagem, por exemplo. Tá? E deixa eu dar uma adiantada aqui, que é questão de legislação e ficha técnica, né? Que ficha técnica vai até para o nosso trabalho. É importante eu falar para vocês, porque se eu deixar para falar na nossa última live, vai ficar em cima da hora para vocês, né? Fazer o trabalho. A ficha técnica, pessoal, é muito importante. É algo muito, muito importante para quando você vai montar um negócio, principalmente. Tá? Porque a gente sempre a gente coloca isso porque muitos vão depois tentar seguir, pelo menos por um período, talvez, o ramo de confeitaria mesmo. Vão montar algum pequeno negócio. E esses cursos meio que são profissionalizantes mesmo, para vocês saírem sabendo fazer e começarem de fato algo. Tá? Então, qual a importância da ficha técnica? Né? Vocês vão ver que tem alguns tipos, tem a gerencial e tem a operacional. A importante para vocês mesmo, aqui, para vocês saberem, para vocês terem, porque normalmente vocês talvez não tenham nem funcionários, né, para fazer, sejam só vocês. A operacional para que você sempre faça a mesma coisa. Ou se no futuro você tenha funcionários, eles sigam o mesmo padrão que você. O que tem na operacional? Você vai colocar os ingredientes, as quantidades, em que etapa eles entram, como eles entram, por exemplo, que temperatura que vai assar. Vai assar em 2 temperaturas, por exemplo? Né? Quanto tempo que vai assar? É forno de convecção? Vai ligar a convecção? Não vai ligar a convecção? Entendem? Então a ficha é para que vocês estabeleçam um padrão para vocês. Entendeu? E aí normalmente para a ficha técnica a gente sempre põe uma foto junto do produto finalizado. Né? Tem que ser aquele de cardápio? Não, é o produto que você serve. Por exemplo, um bolo de chocolate. Você não vai fazer a ficha técnica normalmente você pode até fazer do bolo de chocolate com brigadeiro e cobertura de ganache mista. Não é esse o ponto. É você fazer a ficha técnica do bolo de chocolate, a ficha técnica do seu recheio, a ficha técnica da sua cobertura, e você pode depois fazer a ficha técnica do bolo pronto, bolo confeitado. E aí você vai falar assim, você vai pegar o bolo da ficha técnica tal, que é esse bolo que a gente já fez, né? Aí você vai pegar o recheio da ficha técnica tal, a cobertura da ficha técnica tal, e aí você faz a descrição de montagem. Entenderam? Então, para coisas mais complicadas, a gente precisa... Boa noite, bem-vindo. Teve alguém que entrou durante, que eu não dei boa noite, porque a Aparecida estava falando na hora, né? Então, você que entrou no meio da fala da Aparecida mais cedo, desculpa não ter te dado as boas-vindas, tá? Não é perseguição, não. Então, façam dessa forma, tá, gente? Por quê? Lembra que eu falei que agora vocês têm que definir qual foi o carro-chefe de vocês no anterior? Então, vocês vão escolher, por exemplo, vamos supor, eu não lembro agora nenhum de cabeça o trabalho de ninguém. Se eu tivesse com outro computador, ficaria mais fácil que eu abriria algum trabalho aqui. Mas vamos supor que alguém colocou, meu carro-chefe vai ser bolo de pote. Então você vai fazer a ficha técnica sua do bolo de pote. Por exemplo, meu bolo de pote é de bolo de baunilha com bolo de chocolate, o recheio de brigadeiro com morango e a cobertura um chantininho por cima, por exemplo. Né? Vamos supor que seja isso. Então você vai fazer a ficha técnica de elaboração dos 2 bolos, a ficha técnica da cobertura, a ficha técnica do recheio, e aí a ficha técnica final de montagem. Ok? É para ser mais trabalhoso mesmo. Todos os outros foram bem fáceis, né? Bem rapidinhos. Esse só que eu estou pedindo um pouco mais de vocês mesmo. Tá, gente? Por quê?
Lembra que eu falei que era importante que vocês fizessem as receitas? Por quê? Porque agora, na hora de fazer ficha técnica, vocês vão estar fazendo a receita, por exemplo. Um momento ótimo para você fazer a ficha técnica é na hora que você está fazendo a receita de fato. Não é mais fácil? Para não ter risco de errar, você, ele fiz assim, não, aqui eu coloquei um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você anota e pronto. E você tem ali, e aí vocês vão servir. E aí a mesma coisa, eu quero com fotos, né? Vocês têm que apresentar agora essa última etapa do trabalho, apresentando inclusive a foto do produto final, tá? Não precisa fazer das etapas, tá, gente? Sempre tem essa dúvida. Preciso tirar a foto separada do recheio, da cobertura, do... Não. Não precisa colocar essas etapas. Você pode pegar só da parte de que eles já estão prontos e aí da montagem e confeitando ele em si, o produto final. Ok? Tranquilo? Mais ou menos, né? Nunca é tão tranquilo. Pode perguntar, Maria. Ô, Leandro, em relação a essa ficha técnica, eu fiquei meio assim, um pouco meio perdida, porque é muita informação Ok. e para desenvolvimento, né? Sim. Você está falando que tem que colocar, por exemplo, as etapas das fotos, pode escolher uma foto só para anexar, porque você tem que colocar o preparo. Não, aí é um relatório fotográfico mesmo que eu quero que você faça. De todas as etapas? Não. Aí é só da montagem final. Por exemplo, eu não quero que você faça de batendo a massa, adicionando os ingredientes, assando o bolo. Não, eu quero que você já pegue o relatório final para mim. Você vai fazer o relatório só a ficha técnica da montagem final. Tá? Eu vou aceitar só a ficha técnica do produto final. Tá? Não precisa fazer a ficha técnica separada dos bolos, do recheio, da cobertura, não. Pega só a ficha técnica que você vai montar do produto final. Por exemplo, qual vai ser o seu produto? Já sabe? Já escolheu? Já. Na verdade, eu escolhi 2. Eu fiz até uma ficha técnica aqui, daqueles biscoitos decorados, sim, amanteigados, entendeu? Eu cheguei a fazer a ficha técnica, os ingredientes, quais são os produtos, o preparo todo e a descrição dos cursos, aqueles tem parte toda. Uhum. Mas tem o brownie também, que para mim é o carro-chefe. E esse ainda não, eu comecei só a descrever, então, mas o que eu fiquei assim meio assim, o brownie não vai ter tanta decoração nele, concorda? Normalmente você vai servir, às vezes muita gente serve junto, faz um chantilly e serve junto do brownie, por exemplo, né? Aí o brownie faz ele toda a etapa, por exemplo, porque ele vai ter pouca coisa. Se você fosse fazer um bolo decorado, aí não tem porquê. Mas no seu caso, você pode fazer o relatório mostrando o passo a passo, mesmo que pouca coisa, misturando os ingredientes, indo para o forno, pronto, e aí decorando. Vai dar umas 4, 5 fotos só. Tá joia, Maria? Em geral é isso, pessoal. Por exemplo, se você vai fazer um bolo prensado decorado, tá? Então vocês vão pegar, por exemplo, tira uma foto dele cortado, já aplicando, por exemplo, a calda. A outra já de passado, o recheio, e a outra já, assim, colocando a calda, outra foto com o recheio, ou o recheio já com a segunda etapa, por exemplo, tá? E aí já a terceira foto já com a blindagem ou a cobertura em si, e mais uma foto da decoração, ok? Que é o produto finalizado. E aí, durante esse processo, vocês têm que explicar o que foi feito, né? Por exemplo, eu tenho que passar com a espátula, usando a bailarina para facilitar o espalhamento da blindagem, por exemplo, ok? Então tem que descrever essas etapas, que você tem que lembrar o seguinte, a ficha técnica não é para você só, simplesmente. É para, no caso, se você for ter algum funcionário e você não tiver, ele conseguir pegar aquilo lá e saber fazer sem você, né? Quase todo caderninho, receita que você pega na internet, ela é praticamente uma ficha técnica também. Porque ela tem as quantidades, ela tem temperatura, ela tem todo o procedimento, não é? É basicamente isso, tá? E aí vocês colocam as fotos das etapas, porque justamente num local profissional, por exemplo, mesmo no restaurante, se tem etapas, são várias etapas, tem a foto de como tem que ficar no final de cada uma dessas etapas para apresentar. Tá joia? Ficou dúvida ainda?
ficou, pergunta e não deixa Eu estou na dúvida. Ok, Por exemplo, tem que conter valores da ficha técnica, tipo assim, 1 quilo de farinha de trigo, sim. ou essa ficha, além dos passo a passo? Não, por exemplo, no caso da Maria Aparecida, que o dela vai ser o brownie, aí ela precisa colocar, porque ela não vai fazer um produto decorado igual um bolo todo decorado, por exemplo. Se você for O fazer meu o seu vai ser qual produto? cupcake. Cupcake? É. Não, aí não precisa, porque basicamente você precisa escolher o tipo de massa que você vai utilizar, o recheio que você vai utilizar, a cobertura que você vai utilizar. São 3 fichas aí, né? Uhum. Então, no caso, é só a ficha técnica do cupcake decorado. Então, você vai falar, por exemplo, você pode até mencionar quanto você gastou em todo esse processo, todos os materiais, mas, por exemplo, aí você vai me colocar quais os produtos você utilizou. Você pode, de preferência, coloca junto a ficha técnica só do bolo, por exemplo. Tá? Uhum. E aí, por exemplo, para fazer esse cupcake, eu usei uma massa de baunilha, ou acho que você falou do Red Velvet, que é o que você tinha gostado. Do Red Velvet. O recheio vai ser uma ganache de chocolate branco com limão, por exemplo. Um recheio de mousse de limão, e a cobertura vai ser um chantininho com apliques de chocolate branco, por exemplo. Aí, essa que é a minha dúvida. Por exemplo, eu vou colocar o recheio, aí eu coloco o valor do recheio que eu comprei, eu tenho que colocar isso na frente? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Nessa ficha técnica, você vai colocar quais, por exemplo, a quantidade que você utilizou de recheio. Por exemplo, para rechear esse cupcake, você vai usar mais ou menos, por exemplo, são 2 colheres de sopa, mais ou menos. Entendi. São 30 gramas de recheio, por exemplo. Isso você precisa colocar. Tá? Cobertura, mais ou menos, o que você vai utilizar? Você tem são aproximadamente 15 gramas de cobertura de chantininho, por exemplo, porque é muito, muito leve, né? Aplicados com um bico tal. Tá. Entendeu? Porque isso nunca vai ser a mesma quantidade exata de cobertura, por exemplo, quando você usa o chantininho, que varia da mão de cada um. Então, por isso você tem que falar mais ou menos quanto e qual bico que você utiliza, por exemplo. Mas se você for utilizar, vai fazer arabesco de chocolate, por exemplo, se todo mundo sabe o que é arabesco, né? Decoração em arabesco. Deixa eu pegar aqui de novo para mostrar para vocês, né? É fácil de fazer em papel manteiga, tá? Arabescos de chocolate. Já tá até aqui, ó. Tem até forminhas também já facilitar, que beleza, olha. Aqui. Vocês colocam num saquinho e vão aplicando em cima do papel manteiga, por exemplo, tá? O chocolate derretido, né? Por exemplo, você pega o chocolate de cobertura, tá, gente? Para fazer arabesco não gasta chocolate nobre temperado não, tá? Usa um chocolate mais barato porque é uns pedacinhos muito pequenininhos. E aí vocês fazem no papel, ele endurece e vocês tiram e colocam para decorar. Fica muito bonitinho, né? Acho que todo mundo que já comeu algum tipo de decoração assim, né? Chocolate é uma coisa que fica bonitinha e valoriza muito o produto, né? Então, por exemplo, no cupcake fica legal, por exemplo. Faz isso, coloca o seu recheio, coloca a sua cobertura e, por exemplo, faz um coraçãozinho de arabesco, por exemplo, e coloca ali, tá? Isso serve para todo mundo, gente, tá? Igual os bolos com estampa, igual eu mostrei, por exemplo, né? Ninguém vai ter um compressor de ar para poder usar a canetinha para pintar bolo, por exemplo, né? Mas vocês podem fazer alguma daquelas técnicas que eu expliquei na live anterior, tá? Por exemplo. Então, assim, dá para brincar. Não tem certo e errado aqui de como decorar, tá? Eu quero que vocês tentem. Esse trabalho é para vocês tentarem. Muitos vão tentar pela primeira vez. Eu não vou julgar o resultado final. Falar assim, não, seu bolo não me agradou aqui, eu vou te dar uma nota ruim. Não, não é esse o objetivo, tá? Então, professor, meu bolo ficou muito feio. Você fez o bolo. Tá? Você fez seu produto. Eu vou julgar se você fez ou não. Se você fez essas etapas. Se você fez a ficha técnica do produto. Se você tirou a foto das etapas. Então, minha mão está presente. Se você fez o seu produto. Se tirou a foto das etapas. Se fez a ficha técnica dele. Ok? É isso que eu vou julgar. Tá?
Então não fiquem preocupados se o produto de vocês ficou feio, se não ficou do agrado de vocês, porque é uma etapa. Tem gente que está fazendo curso que nunca tinha assado nenhum bolo na vida. Ah, Lucimeire. Tá gostando do resultado dos bolos que estão saindo, Lucimeire? Tô. Apesar que quando dá errado eu fico muito decepcionada, mas tô. Faz parte, tá? Não tem jeito, né? Se você não ficar chateado porque errou, aí tem alguma coisa de errado com você, né? Você nunca não se importar, né? Igual eu falei, todo mundo fica chateado quando dá errado. Né? É do ser humano, tá? Então, assim, fiquem tranquilas quanto a isso. Tá? Tranquilas mesmo, que acho que não entrou nenhum rapaz. Acho que só entrou meninas hoje. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Cadê os participantes? Só meninas. Só eu de enxerido aqui, o bendito fruto. Leandro, Sim, Maria. em relação ao bolo decorado, né, os bolos decorados, Uhum. eu até assim, eu sempre tive vontade eu já até fiz, mas eu acho meio assim, você tem que ter muito treino, Uhum. porque não é difícil, mas se você não treinar bastante, você tem que ter uma mão bem leve para aqueles bicos, para decorar. Eu acho assim, é maravilhoso, entendeu? Eu estou até pensando aqui o que eu vou fazer, porque eu gosto, eu acho bonito. Uhum. Né? Eu vou ver no final o que eu vou colocar na ficha técnica, qual que vai ser mesmo o carro-chefe. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação, você falou da prensagem, né? Então, essa prensagem do bolo, o estaqueamento, ele vem depois da prensagem? Então, você pode fazer durante a prensagem ou pode fazer depois, porque você vai inserir basicamente tubos, né? Isso. Ali. Então, assim, se você for fazer estaqueamento, por exemplo, com PVC, que o seu bolo vai ficar muito alto, aí o ideal é você fazer ele durante a prensagem. Ah, tá. Porque, assim, você vai enfiar o PVC, vai ficar recheio dentro do PVC, né? Isso. Uhum. Você está desperdiçando bolo, concorda comigo? Com certeza. Então, Então, assim, nesse caso aí, se eu fizer essa prensagem junto, né, logo após esse estaqueamento, então, aí no final eu faço a questão da decoração, que seria essa cobertura, né? isso. Ah, Isso tá. mesmo. Porque não, você vai. Boa noite, Abilina, bem-vinda. Agora eu não perdi, não, consegui ver quem entrou durante a fala da Maria. De novo. Ô, Maria Souza, já vou. Porque são duas Maria Aparecida, então já vou responder o seu, tá? Porque, por exemplo, você vai fazer estaca para pôr uma outra base para aguentar mais bolo para cima, né? Então, assim, você coloca. Você meio que coloca por cima, vem já encaixando os furos, ou pode. Porque assim, você tem que ter a base onde eles se apoiam, né? Então você vem colocando, aí você espalha o recheio ali no meio e vem colocando as camadas e montando. E aí você tem que lembrar que tem que quase chegar na altura para ficar bem disfarçadinho, né? Senão ele vai aparecer, não pode ficar aparecendo a base, no caso. Né? A não ser que você queira aqueles bolos de coluna, que você tem que decorar a coluna, inclusive, né? Para ficar mais bonitinho, por exemplo. Tá? Mas se você for usar palito, por exemplo, né? Aí você prensa ele primeiro e depois você coloca, porque não vai interferir, no caso. Tá ok? Não tem problema, Belina, tá? Eu tô gravando também, tá joia? Quem chegou depois, eu vou, assim que terminar, eu já vou tentar salvar para colocar lá no YouTube e disponibilizar o link para vocês, tá? Ficou claro, Maria? Beleza, ficou tranquilo. Ah, então tá ótimo. Agora é tentar fazer, né? Uhum. Ué, Janaína, acho que o problema tá com você aí, Janaína, falando que tá sem som. Acho que é o seu aí, viu? Tenta aumentar o volume aí, Janaína. Deixa eu voltar aqui, ó. A Maria Souza perguntando assim, como fazer a raspa de chocolate linda? As minhas não ficam enroladas e grandes, sem utilizar micro-ondas. Né? Uma boa ideia é você usar o acetato. Abre uma folha de acetato no balcão, prende ela com fita dos dois lados. Derrete o chocolate tipo cobertura, por exemplo, tá? Eu vou ensinar a técnica aqui fácil com chocolate cobertura, tá? Derrete ele, espalha ele depois no acetato, tá? Você pode até derreter o branco junto, por exemplo, espalhar os dois, meio que fazendo aquele efeito marmorizado. Deixa ele endurecer,
vem com aquelas espátulas tipo de chapeiro. Sabe qual que eu tô falando? Porque querem que eu pegue a espátula para vocês verem. Todo mundo entende? Não conheço, não. Vou pegar, só um minuto que eu vou pegar para você ver então, tá? Estão vendo? Parece uma de pedreiro cortada, né? Inclusive. E aí vocês vão... Deixa eu tentar focar aqui, né? Eu vou imaginar que está aplicado acetato aqui, né? Então, vocês vão vir fazendo esse movimento de leve mesmo, empurrando, sem pressa, tá? Empurrando e ele vai virando devagarzinho. O acetato facilita muito, tá, Maria Aparecida? Uso com acetato facilita demais. Outra forma, gente, eu não vou lembrar agora de cabeça as quantidades, talvez eu tenha até colocado lá. Se você utilizar chocolate nobre, você usar um pouco de gordura de coco. Eu não lembro se eu coloquei no material. Eu coloquei isso lá no material? Ou não? Porque tem a técnica que você vai utilizar. Deixa eu tentar lembrar aqui. Depois eu colo. Alguém me lembra no chat da quantidade de gordura de coco, tá? Que aí você consegue muito brilho para fazer esses rolinhos, inclusive, e eles duram bastante tempo também, tá? Essas são as melhores. Mas, por exemplo, a gordura de coco é barato, gente. É bem carinho, né? Chocolate nobre também é caro, né? Então, assim, para fazer essas raspas, eu falo assim, tente priorizar, por exemplo, um chocolate cobertura de boa procedência. Por exemplo, um Garoto. O chocolate Garoto cobertura, ele tem um preço até interessante. E ele vai ter um gosto bem bom também, tá? Deixa eu lembrar um aqui que eu não gosto do gosto, por exemplo. Tinha um que eu gostava quando eu era mais novo, mas depois de velho eu passei a não gostar nem um pouco dele. Uma Valéria é um que eu não gosto muito, por exemplo, mas é o... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. O Cical, quem conhecer, por exemplo, é um que eu gosto, tá? Mas Cical não acho em todo lugar, por exemplo. Oh, meu Deus. É uma marca acessível de chocolate, barra de chocolate. Me ajuda aí, gente, vocês lembrarem as marcas aí. Harold. Isso, Harold. Obrigado. A Harold eu adorava quando eu era mais novo e hoje em dia eu não... Eu acho que eu deve ter enjoado, né? Eu não consigo mais, né? Mas tem gente que gosta, então assim, é de gosto pessoal, tá? O confeiteiro, eu acho que é a linha mais barata. Vocês estão falando do chocolate marca confeiteiro, não é isso, Sidneia? Só para ter certeza. Eu acho que eu comi dele só uma vez. Não, confeiteiro não é marca, é o tipo. Por exemplo, a Harold, ela tem a cobertura e ela tem um confeiteiro. É porque acho que o confeiteiro é como eles têm chamado chocolate nobre. Não. Ué. Confeiteiro, acho que é o pior deles. Não, o pior deles é hidrogenado. Que é o pior, porque você vai ter... Deixa eu ver aqui. Harold confeiteiro. Deixa eu ver aqui. Acho que confeiteiro é a linha, né? É a cobertura fracionada, é a pior mesmo. É isso mesmo. É o fracionado que é o gordura hidrogenada toda, tá? Esse é o que eu não recomendo mesmo, assim. Só use ele se sua verba não dá para outro. Assim, a pessoa, tô com pouco dinheiro, aí eu utilizei esse. Não tem jeito, gente, tá? Aí vai com esse mesmo até você conseguir utilizar produtos melhores. Muito ruim. É por causa da gordura. A gordura hidrogenada dá um gosto muito ruim. Já o Harold... Dá gosto de sabão, parafina. Por exemplo, já o cobertura, né? Por exemplo, Harold cobertura. Quer ver? Tá vendo? Ele tem até
um outro aspecto, eu vou pegar Estou aqui. olhando aqui, percentual de gordura. Tem a ver com o tipo de gordura que utilizam, tá vendo? Esse top Aham. eu gosto dele. Ele tem um gostinho legal mesmo, esse top. Ele é da Harold, inclusive. Acho que é uma linha diferente deles, que ele é um pouquinho mais agradável. Tenho quase certeza que ele é da Harold, porque a fonte é igualzinha. É da Harold, o top é da Harold. Olha que engraçado. Porque eu uso muito as gotas deles. Para fazer cookies aqui em casa, eu uso muito gota deles também, da Top. Tem a Melkin também, que é da Harold, que é bom. Sim. O branco eu não gosto, não. O branco tem um gosto muito forte. A Sandra quer falar, Sandra? Já falei. Ah, não, ok. A sua voz parece bastante com a da Maria também. Lembra bastante da Maria. A Aparecida Maria, porque tem Maria Aparecida e Aparecida Maria, então vamos chamar assim. Isso que eu observei, o nome dele é o inverso do meu, Aparecida Maria. O que você indica, então? Essa Cical? Também, Esse cal é bom, mas se puder, fala um pouquinho mais alto, Maria Aparecida. seria ótimo se a gente encontrasse já essas raspas prontas de chocolate. O problema é que não consegue manter muito tempo, né? Porque pelo próprio peso vão quebrando. Aham. Ô Sandra, se puder usar, por exemplo, a Nestlé tem opções de chocolate cobertura e a Garoto também tem. Só a Laca que eu nunca vi nenhuma barra de nenhum tipo. Por exemplo, nem o chocolate nobre eu nunca vi da Laca. Mas você acha chocolate nobre, você acha com frequência, fácil, inclusive, da Nestlé, que é o que eu utilizava com frequência, e da Garoto. E o cobertura você acha dos dois também, tá? Então, assim, essas são as marcas, se dá para ir um pouquinho maior, inclusive para vocês poderem até cobrar um pouco mais por isso, é utilizar essas marcas, porque a qualidade do cacau deles é muito superior. O gosto é muito bom. Por que eu gosto? Se não me engano, é a Cical. A Cical, se não me engano, que é da Calebô, se não me engano. Hoje eu comprei Rush's, comprei pela internet, chegou hoje aqui. Comprei gotas, vou experimentar, esse ainda não usei. Cical, Calebô. Ah, legal, depois eu falo isso mesmo, a Cical é da Calebô. Tá vendo? Quem gosta de chocolate Calebô é muito caro, mas é maravilhoso. O chocolate belga é maravilhoso. Mas quem vai pagar preço disso normalmente, né? Paga em casamento, por exemplo, né? Casamento tudo mais caro, então aí dá para cobrar mais caro. Mas essas marcas costumam ser muito boas, tá? Esse Rush's eu já achei caro. Pois é. E a Rush eu acho que é até mais caro que a Garoto, por exemplo, Sandra. Com frete eu paguei R$ 74,00 no pacote com 2 quilos e 10 gramas de gotas. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai sair quase o mesmo preço o Garoto, por exemplo. O Garoto Gotas, se bem que Garoto Gotas eu não lembro de ver ele há muito tempo. Já tá quase já avisando que tá acabando a nossa videochamada aqui. Mas dá uma procuradinha depois no Mercado Livre, por exemplo. Oi, Maria Aparecida. O link lá da aula 14, com relação à prensagem, eu não consegui abrir. Ah, foi você? Então, eu abri aqui pro pessoal, eu acho que talvez você cortou algum pedacinho. Eu mostrei pro pessoal aqui, antes de começar, que eu copiei... Eu pedi a chamada, mas aí não estava aceitando, não sei se porque eu entrei muito cedo, aí depois que eu consegui, aí eu atrasei um pouquinho na entrada. Tá, quer ver, ó? Eu vou compartilhar aqui e vou te mostrar de eu fazendo aqui, ó, copiando e colando, tá? Eu vou abrir aqui uma nova página, tá? Eu tô com ela até aberta aqui, ó. Ó, tá vendo? A prensagem. Ah, tá. Aqui, ó, vou copiar aqui, tá vendo? Uhum. Ctrl C. Ctrl V. Sabe quem está enchendo o bolso graças ao seu dinheiro? A indústria de refrigerantes. Todo ano. Ah, ok. Obrigada. Nada. Porque eu testei todos, desde que vocês comentaram que tinham links quebrados. Aula 13, aí eu já fiz e consegui. Aí eu abri. Agora da 14 eu não tinha nem colocado ainda.
É por isso também, né, para a Aparecida Maria, se era ela que estava perguntando o link, era você então, eu confundi. Não, é a Maria Aparecida. Ô, Leandro, Oi, eu baixei todo o material hoje para começar a estudar no final de semana. certo. Então, eu não li ainda, eu não vi se você está falando alguma coisa sobre a barreira de contenção. Não, Você menciona? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. sim. Interfere alguma coisa no sabor? Se fizer só o chantilly ou o chantininho, vai interferir alguma coisa com o recheio? Você vai fazer o recheio de chantininho ou de chantilly? Não. Fazer aquela barreira de contenção para quem vai prensar. Ah, tá. Aí a barreira a gente faz com o próprio recheio ou pode ser de chantilly ou chantilly? Então, você está falando, você tá chamando de barreira, você está chamando de blindagem depois para aplicar a massa, por É exemplo? a blindagem, não? É a blindagem. Não, não é na hora de blindar, não. Na hora de fazer a prensagem, colocando os discos de bolo. Aí, à medida que vai colocando um disco, faz a barreira de contenção em volta. Ah, não, não. É porque, você vai ver lá, agora eu entendi o que você está falando. É porque normalmente o ideal de você fazer a prensagem, Sandra, é você fazer numa forma de paredes altas, tá? Aí você vai colocar o disco do bolo, aplicar a calda, aplicar o recheio, colocar outra camada, isso tudo com um plástico por fora, por dentro da forma. E aí você tampa depois e deixa ele prensando, ok? E aí Sim, só eu já depois fiz, eu você vai faço aplicar. assim. Não, sim, é a forma que eu faço mesmo. Mas eu já vi uns vídeos que colocam uma camada de chantilly na beiradinha, entre a forma e a massa do bolo. Não. Cada camada vai colocando isso. Eu nunca fiz isso. Não. Eu acho que é complicado isso, não? Oi, Maria? Acho que é complicado dessa forma que ela está falando. Não. Você vai ter, inclusive, desperdício assim, tá, Sandra? Então não precisa fazer isso não, tá? Pode fazer. Sim. Depois você vai ver o material direitinho explicando, e aí é bem mais simples da forma com que tá lá, tá? E parece ser. Eu faço assim também, dessa forma assim. Pode falar, Maria. Parece ser desnecessário dessa forma que ela está falando. Ah, sim. Mas tem gente que faz, aí a pessoa acostuma com essa técnica e aí dá certo Eu também. não faço dessa forma, não. Eu já aprendo. Mas qual que é a finalidade de fazer isso? A pessoa aprendeu Nunca assim. vi alguns vídeos. A pessoa aprendeu assim e faz a vida toda assim. Pelo simples costume. Pessoal, vai encerrar aqui automaticamente nossa chamada, tá? Por causa do tempo, ok? Então eu vou me despedir de vocês, porque não consigo abrir outra em seguida, tá? Mas se tiver dúvidas, coloca lá pode abrir uma dúvida mesmo lá no fórum, tá? De dúvidas. Ou pode mandar lá também no chat nosso, lá lá do Moodle. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês, tá joia? Bom descanso, bom restante de semana, tá joia? Daqui 2 semanas nós temos a nossa última, tá? Se tem alguma questão, já vai colocando uma pessoa. Na última, fala sobre tal coisa, sobre tal assunto, e aí eu trago para vocês. Combinado? Bom Eu descanso. tive muita dúvida com relação àqueles drapeados. Eu não Qual que é a entendi dúvida? aquela parte dos drapeados, não. Você não entendeu? Ângulos. Eu não entendi, Maria, picou. Com relação a drapeados, Sim. na aula 13. Eu Sim. fiquei em dúvidas. Coloca lá depois qual a sua dúvida direitinho e eu te respondo lá. Tá bom, ok. Obrigada, boa noite. Por nada, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Com Deus todo mundo. Com Deus também. Amém. Deus também. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.